É porque eu queria saber, Mauro, como é que foi o 29 de novembro de 2012. Enfim, um dia, uma data histórica, teu pai um exímio jornalista, enfim, um grandíssimo profissional, realmente me ajudou a entender um pouco mais de economia. Espetacular, aliás, essa família é espetacular, porque é um DNA fantástico, teu próprio irmão também, Gianfranco, o Eric Betting, que eu fiz o curso na Máquina do Esporte, adoro marketing esportivo, enfim. Como é que foi esse dia? Tu estava fazendo uma transmissão, né, Mauro? Tava no São Paulo, Universidade Católica, o jogo de volta à semifinal da Copa Sul-Americana, que seria vencido pelo São Paulo do Rogério Ceni. E estava naquele momento que meu pai partiu, entrevistando o Rogério Ceni pela Rádio Bandeirantes, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes. Nunca vou esquecer o então vice-presidente do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, que a cada 2, 3 dias me ligava para saber a situação do meu pai, que era bem complicada desde setembro de 12. E havia se complicado naquela semana, desde o domingo pela manhã, que eu não lembro exatamente o dia, mas isso era uma quinta-feira, de madrugada, 1h15 da manhã do dia 29, então 28 quarta-feira, 27 terça, 26, dia 25 de novembro, meu pai teve um AVC devastador. O médico falou, olha, infelizmente, o estado é reversível, é questão de horas. Cadê o seu irmão, Panda? Eu falei, meu irmão está indo para Hong Kong, tenta localizá-lo para voltar, porque não sei se vai dar. Por sorte, meu irmão logo depois tinha pousado em Los Angeles para fazer a baldeação, a escala, eu consegui conversar com ele, ele voltou correndo, e aí logo depois que ele voltou, na segunda-feira à tarde, aí na quarta-feira de noite, na quarta-feira às 2 da tarde, o Hospital Albert Einstein publicou o boletim médico dizendo que o estado do meu pai pela primeira vez era irreversível, a gente já sabia que era, mas pela primeira vez para a imprensa passou para irreversível, e à noite o meu pai morreu, de madrugada. E, evidentemente, a Rádio Bandeirantes falaram, Mauro, você está liberado, mais com o estado irreversível, para não fazer o jogo à noite. Eu falei, não, eu quero fazer até para honrar meu pai e a minha cabeça, não vou ficar aqui no hospital esperando, eu quero estar tentando fazer outra coisa. E fui. Eu ia até o Morumbi, mas eu falei, nada contra ele, por favor, inteiro. Acabei de falar do João Paulo Jesus Lopes, o São Paulo abriu todas as portas, aliás, como sempre fez, com muito carinho, com muito respeito a mim e, sobretudo, ao meu pai, as portas e tal. Aí eu falei, não quero estar no estádio que não seja do Palmeiras, no caso dele partir. Então eu vou para o estúdio da Rádio Bandeirantes. E estava lá no estúdio, fazendo o jogo, que era no Morumbi. E aí eu estava entrevistando o Rogério Ceni, eu estava entrevistando o Milton Neves e o Rogério brigando entre si e tal, porque eu tenho uma grande amizade tanto com o Rogério quanto com o Milton. Quando toco o telefone, atendo o meu irmão falando, foi, né? Morreu e tal, quando você sai daí, vem para cá. E sendo que a Rádio Bandeirantes é do lado do Albert Einstein, que é do lado do estado do Morumbi, eu estava próximo de tudo. E aí, acabou a entrevista, né? O Rogério Ceni lá com o repórter, se não me engano, com o Leandro Quesada, no vestiário do Morumbi, o Milton Neves no outro estúdio, eu no mesmo estúdio ali da Rádio Bandeirantes, também no Morumbi. Aí eu falei, eu vou passar a informação fora do ar para o Milton para ele tocar, e já tinha preparado o necrológico. Meu pai também trabalhava na Rádio Bandeirantes, como eu, no Band Esportes e na TV Bandeirantes, né? Então, éramos colegas de trabalho. Mas daí eu falei, cara, eu tô tranquilo, porque eu já esperava, eu já estava sofrendo, quanto antes fosse melhor, acabou o sofrimento dele, da família e tal, de algo que desde domingo era irreversível, isso era uma quinta-feira de madrugada. Eu falei, vamos pro jogo, né? Quer dizer, vamos tocar o barco. E à tarde, naquela tarde, eu resolvi escrever um texto que estava preparado para o meu blog no Lancinete sobre o meu pai, né? Até como jornalista esportivo, tá? E o texto do meu blog, enfim, acho que valia, né? João Birbetti, um grande jornalista, tal, meu pai, né? Enfim. E aí eu falei, eu tô pleno, tô seguro, tô tranquilo, então eu vou fazer o seguinte. Acabou a entrevista, o Milton Neves acabou brigando lá com o Rogério, falou, Mauro, e aí, o que o Rogério falou aí? O teu amigo Rogério, o que você tem para comentar? O São Paulo finalista da Sul-Americana. Aí ele passou, eu dei uma pausa realmente dramática, não falei nada e comecei a ler direto, seco o texto. E estava no fundo o hino de São Paulo. Com muita sensibilidade, o operador naquele momento, que era o Denis, lá da Rádio Bandeirantes, foi dando um fade out, baixando o volume do hino de São Paulo e entrando naquela versão que eu e Milton Neves ajudamos a popularizar do queridíssimo Marcos Klein, que hoje faz o The Noite, guitarrista do Traje Rigor, grande palmeirense, a versão do hino da guitarra do Palmeiras. E aí, com o hino do Palmeiras ao fundo, ele percebeu que eu estava falando do meu pai e acabei dando a notícia, depois de uns 7 minutos e meio, né, que meu pai tinha partido naquele momento. E teve um momento até que depois o pessoal vindo e falou, nossa, Mauro, você se segurou bem e tal, e você só teve uma hora que você se perdeu, tá, que você ficou emocionado. Eu falei, não fiquei emocionado, estava emocionado, óbvio. Mas eu me perdi porque eu estava baixando o texto no laptop, eu desajeitado, eu fui até o final do texto, no meio da leitura. Então eu tive que voltar, dar uma improvisada e tal, eu voltei, e dei um improviso no final e falei um texto que acho que durou 6 minutos, 7 minutos, também tem aí no YouTube. Bom, aí logo que eu saí, ligou o Johnny Sádio,
presidente do Grupo Bandeirantes, o Fernando Mitre, que era o diretor de jornalismo da TV, para dar as condolências, falar de como é que iam ser os preparativos para o enterro do meu pai e tal. E aí eu saí, ainda passei, saí na Band News, me pegaram lá, queridíssima colega Ellen Brown, aí veio o Boris Casoy, saindo no Jornal da Noite, que trabalhou com meu pai também, a gente conversou sobre meu pai, a carreira dele, a vida dele e tal. Aí fui pro Einstein, era tipo 2h30 da manhã, demos uma entrevista coletiva para os colegas de imprensa e tal, enfim, aí segui o barco. Aí teve um velório na manhã, um enterro que foi um enterro para a família, foi um crematório aqui perto de São Paulo, e logo depois o Datena me liga, Mauro, a gente vai fazer o Brasil Urgente inteiro pro seu pai, eu vi que você estava bem, você quer participar? Pô, uma puta honra, Datena, obrigado, tal, e participei e tal. E aí foi um negócio muito bacana, o que a Globo fez, meu pai tinha saído da Globo em 2013, eram quase 10 anos depois, e a Globo fez uma edição de 4 minutos sobre o meu pai no Jornal Nacional, o SBT, que ninguém da família havia trabalhado, hoje trabalha 2 anos lá. Quer dizer, minha prima trabalhou, a irmã do Eric Betting trabalhou lá no Jô Soares, no SBT. Mas, enfim, todo o carinho do povo brasileiro foi muito grande. Mas eu só percebi o tamanho do que eu havia feito, né? Desculpa o momento cabotino, foi quando 3 dias depois me ligaram da Itália para me entrevistar como é que é dar a notícia da morte do seu próprio pai na rádio que vocês dois trabalhavam. E aí eu comecei a ver do tamanho que era aquilo, né? E da falta de coragem que eu tive para falar para os netos dele, meus filhos, que o avô dele tinha morrido. Eles ficaram sabendo quando eu falei da rádio. O meu filho mais velho, o pai dele falou para um amigo dele, meu filho mais velho tinha 13 anos, à época, né? Ele mandou uma mensagem, acabei de ouvir na rádio o teu pai falando que o teu avô morreu, né? E o meu menor ficou sabendo pela mãe dele, que ouviu também a repercussão, eu já tinha me separado da mãe dele naquele mesmo ano, falou com o menor, tal, que também soube logo depois pelo Twitter também, com a informação. Eu não tive coragem de falar para meus filhos que o avô dele tinha morrido, mas tive, digamos, a coragem de falar, durante 7 minutos e meio, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, que o avô dele tinha morrido. O meu colega de trabalho, o meu pai, o melhor pai que o jornalista pode ser, o melhor jornalista que um filho jornalista pode ter como pai, que ele tinha partido, né? E é interessante que eu cito e agradeço a pergunta também, Marcela, porque eu cito sempre sobre isso sobre a minha carreira, né? Pô, qual foi você vê como as coisas são complexas. Qual foi a notícia mais exclusiva que você deu? A morte do meu pai. Justamente o que eu não jamais queria dar. Naquele momento, quem sabia? O enfermeiro, o médico estava lá de plantão, minha mãe, meu irmão, e aí o Eric Betting estava lá no hospital naquele momento. Acho que 6 ou 7 pessoas sabiam naquele momento que meu pai tinha morrido. E eu dei a notícia para eles que o João Betting tinha morrido. Então, assim, você vê, pô, que notícia, pois é, né? Mas ao mesmo tempo eu fico sempre muito emocionado, porque eu estava a própria pergunta e agradecendo o espaço, porque já aconteceu várias vezes na vida, de 2012 para cá, das pessoas me perguntarem ou falarem, pô, não te conhecia, fiquei te conhecendo por aquele texto, né? E a gravação, uma vez, na Copa de 2014, lá em Brasília, antes de Portugal e Gana, estava fazendo check-in no hotel, quando a mulher, um monte de jornalista, inclusive tinha vários jornalistas de Gana na minha frente, tal, ela falando inglês e tal, aí um atrás do outro tal, vira ela e, sem olhar para mim, né, falou, bom dia, nome, ela anotando, trabalhando e tal, eu falei, Mauro Betting. Quando eu falei Mauro Betting, ela olhou para mim, ela fez uma cara assim, ficou muito emocionada, começou a ficar com lágrima nos olhos, e ela pegou e falou, olha só, aí mostrou o celular, tinha lá um link guardado lá numa pasta de links lá, que era a minha gravação e o texto também do meu blog. Olha, eu não gosto de futebol, mas o meu marido, São Paulino Roxo, ouvia sempre a Rádio Bandeirantes, gostava muito de você, e eu comecei a te acompanhar a partir daquilo lá, porque eu fiquei muito emocionada, me identifiquei, também porque meu pai tinha morrido um pouquinho antes e tal. Enfim, então, assim, é uma coisa que profissionalmente para mim é muito importante, e não queria ser, e pessoalmente, ao mesmo tempo, eu fico muito, digamos, feliz, dentro do que dá para ser feliz, porque eu acho que o meu pai deve ter ficado feliz por ter visto o filho honrando a tradição, digamos, jornalística da família de fazer o nosso mesmo no momento dos mais graves, se não mais grave da minha vida.